Eu sei que esse vídeo não é para todo mundo, talvez não faça sentido para muitas pessoas, mas se você está aqui, eu sei que Deus tem algo para falar com você também através desse vídeo. Eu tenho gravado alguns outros vídeos, não sei se você tem acompanhado, que eu tenho falado a mesma coisa. Cresça em silêncio. Eu quero falar com você hoje sobre a importância do silêncio. Por muitas vezes nós acabamos expressando todos os nossos sonhos, os nossos projetos, nós falamos todos os nossos próximos passos para as pessoas que estão à nossa volta, sejam familiares, sejam amigos, sejam pessoas do trabalho. E por muitas vezes nós experimentamos algumas situações desagradáveis, que é quando nós começamos um projeto e no decorrer do caminho nós vimos que as coisas começam a dar errado, muitos imprevistos, muitas coisas que saem como nós não planejamos, e nesse momento algumas pessoas acabam abandonando os seus sonhos, os seus projetos, pensando: são difíceis demais, eu não vou conseguir, não está da maneira que eu planejei, eu vou parar. Mas o que eu quero dizer para você, que o que está por trás disso são muitas vezes as palavras que nós falamos, nós abrimos para outras pessoas no momento que não é o momento certo. Existe o momento certo para que nós possamos falar, dizer, e talvez o momento certo seja quando as coisas já tiverem acontecido, seja quando as coisas já tiverem dado certo, quando tudo tiver dado certo. Às vezes nós somos apressados. Hoje nós vivemos um momento em que queremos tudo para ontem. As coisas precisam acontecer como um flash, como um piscar de olhos. Nós perdemos aquela sensação de construção. Imagina uma casa que você está construindo e essa casa ela tem 4 quartos, ela tem 2 suítes, ela tem 3 banheiros, ela tem uma área enorme. Você vai construir ali uma área de lazer maravilhosa, uma piscina dos sonhos. Só que essa casa, para que ela seja construída, você vai precisar passar pelo processo, desde a fundação até o acabamento. Isso demanda tempo. Só que nós queremos que isso venha acontecer na nossa vida no estalar de dedos. E por mais que nós estamos ali querendo que tudo dê certo, a nossa ansiedade acaba nos levando a falar, a dizer coisas que não é o momento certo. E com isso nós acabamos colhendo alguns frutos que talvez se nós tivéssemos ficado em silêncio, nós não estaríamos vivendo isso. E eu, na minha vida, por muito tempo, eu não tinha esse filtro. Eu compartilhava algumas coisas da minha vida, eu falava, e eu lembro assim que desde a minha adolescência eu tive essa experiência de falar. E eu vou dar um exemplo muito real para vocês. Eu lembrando aqui, quando eu estou gravando esse vídeo, eu lembro que eu tinha em torno de 15 anos, 16 anos, e na minha roda de amizades ali eu tinha algumas amigas vizinhas, próximas, amigas de escola, e eu lembro que eu comentei que eu queria fazer uma tatuagem de uma borboleta nas costas. E eu, assim, não conhecia a Cris, era adolescente, e eu nunca gostei de nada, assim, muito chamativo. Eu sempre gostei de coisas mais discretas, mais minimalistas, mais tranquilas. E eu falei assim: olha, eu não gosto de tatuagem, mas numa roda de conversa ali entre amigas, né? Eu não gosto de tatuagem, mas se um dia eu for fazer uma tatuagem, eu vou fazer uma tatuagem de uma borboleta nas costas, aqui no ombro, bem simples, bem menor. E, gente,
não durou muito tempo. Essa pessoa que estava ali naquele momento chegou com uma tatuagem exatamente igual a que eu falei que eu iria fazer. E ali, assim, eu não queria fazer mais, eu tomei, assim, raiva de tatuagem. Se eu queria fazer, se eu tinha algum desejo, sonho de fazer, nesse dia eu desisti, assim, total. E eu fiquei, assim, muito frustrada, decepcionada, porque eu falei assim, nossa, eu queria fazer, ela fez do jeito que eu queria, no mesmo lugar, no mesmo detalhe, mas eu não tinha esse filtro de muitas vezes esperar fazer primeiro para depois compartilhar. E assim, ao longo da minha vida, muitas situações em que eu iria fazer, eu iria resolver, eu falava e eu via muitas coisas dando errado, muitos imprevistos, muitas pessoas ali que talvez estavam na minha volta, até familiar meu. Eu confesso, até quando eu decidi me casar, que eu contei para minha família, algumas pessoas ficaram com raiva que eu não iria casar, enfim, foram muitas lutas. Eu e meu esposo, nós planejamos nosso casamento com 11 meses e foram 11 meses assim desafiadores, com muitas lutas em todas as áreas, doença na família, problema financeiro, muitas coisas. Por várias vezes eu cheguei a falar com ele assim: vamos desmarcar esse casamento, vamos desmarcar, não vai dar, é muita coisa, tá difícil, vamos desmarcar. Mas Deus foi tão bom, foi tão fiel, que eu vi Deus ali, nós vimos Deus ali e vimos que era propósito de Deus esse casamento, que logo que nós casamos, veio poucos meses, nós casamos em novembro de 2019 e ali no início de 2020 já veio a pandemia, já veio o lockdown, teve que fechar tudo. Mas assim, todas as vezes que nós decidimos viajar, fazer algum projeto e nós comentamos, falamos com as pessoas, muitas coisas começaram a dar errado. E eu vejo Deus ali desde o final do ano passado, do final não, eu posso dizer até antes, desde o início ali de 2025, final de 2024, que Deus sempre tem falado sobre isso, sobre fechar a boca, sobre crescer em silêncio. E uma das últimas experiências assim que eu tive em dezembro de 2025 foi algo assim que eu voltei, que eu fiquei extasiada, porque eu vi que era Deus falando mesmo, que foi quando eu tive, né, contato com uma parente próxima, uma parente mais familiar. Só que como nós moramos em cidades diferentes e longe, nós quase não temos contato. E em um evento, né, familiar, acabou que nós tivemos contato e ela é uma pessoa que não posta nada nas redes sociais, ela não fica se expondo, não fica falando para as pessoas de sua vida. Ela é uma pessoa totalmente tranquila, reservada, bem resolvida. E acabou que nós tivemos esse contato e nós fomos na casa dela. E assim, gente, é uma coisa que eu tive uma experiência que foi incrível. Que sabe quando você entra num ambiente em que você sente paz, você sente aconchego, você sente presença e você vê ali que é um ambiente próspero, alegre, feliz, e tudo aquilo foi construído por meio do silêncio. Tanto ela quanto a família dela, quanto o esposo, eles não são de expor a sua vida, de estar ali falando para todo mundo. São pessoas que conquistam, que prosperam, que fazem as coisas acontecerem de forma ali tranquila, em silêncio. E assim, eu fiquei extasiada e eu não precisei falar nada. E ela também não precisou falar nada. Foi um contato ali de familiares. Tivemos um momento de café da manhã, um momento à noite ali de fazer um lanche. Mas sabe aquele ambiente em que você não precisa
falar nem comentar nada, o próprio ambiente, a própria atmosfera, a própria família, as próprias pessoas ali falam por você. E isso reforçou de uma forma muito forte dentro de mim sobre crescer em silêncio. E desde o final do ano passado, de 2025, início desse ano, eu tenho feito isso na minha vida. Tanto o silêncio de não estar contando nem expondo sonhos e projetos para as pessoas, né? Eu não vou dizer assim, não vou falar para todas as pessoas. Existem pessoas que são importantes ali, uma ou duas, que eu sei que eu posso confiar, que eu posso falar, mas não ficar expondo para todo mundo. E eu tenho feito isso na minha vida, além de também silenciar algumas redes sociais. O ano passado foi um ano em que eu divulguei o meu trabalho, que eu iniciei o trabalho como terapeuta, então eu precisei das redes sociais para estar divulgando meu trabalho, mas chegou um momento em que eu vi que eu precisava ali estar todos os dias divulgando, todos os dias postando, e aquilo estava demandando do meu, além do meu tempo, da minha saúde mental, da minha saúde emocional. Já teve dias de eu me sentir cansada, exausta no final do dia, porque ter que desenvolver o marketing, ter que desenvolver uma arte, colocar todas as informações, ter dois, três, no mínimo, né, dois, três posts por dia, por semana, quantas coisas eu deveria postar. E eu vi que ali, em alguns momentos, eu fiquei muito desgastada mentalmente, não era isso que eu queria. Eu sei que eu preciso das redes sociais para divulgar o meu trabalho, porém eu já tenho diminuído ali cerca de 70% de todas as minhas redes sociais, e eu sei que Deus tem falado isso na minha vida. E eu não sei para você, se você chegou até o final desse vídeo, se Deus tem falado com você também sobre crescer em silêncio. E uma outra coisa que reforçou sobre isso, né? Durante essa semana eu estava lendo, e no livro de Lucas fala que Isabel, quando ela ficou grávida de João Batista, ela ficou 5 meses sem sair de casa. Ela só saiu de casa quando Maria foi visitá-la, e que Maria ficou sabendo da sua gestação, da sua gravidez. Então, se até ela, que gerou João Batista, ela ficou 5 meses em silêncio, quem somos nós para ficar aí abrindo a boca para todo mundo? E muitas vezes as coisas acabam dando errado porque nós não conseguimos silenciar. Talvez esse vídeo não tenha feito sentido para todo mundo, e eu sei que o objetivo desse vídeo não é que ele alcance todo mundo. Eu sei que Deus tem as pessoas específicas para falar. Se você chegou até o final, eu sei que Ele quer falar com você. E essa mensagem que eu queria deixar para você hoje: cresça em silêncio. Experimente ficar durante o ano de 2026 em silêncio. Eu sei que na minha vida vai haver muitas transformações que depois eu vou voltar aqui para contar para vocês. Eu tenho certeza que na sua vida também você vai ter muitas transformações. Um beijo e até o próximo vídeo.